Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é segunda-feira, começamos uma nova semana, é uma nova oportunidade que Deus te dá de caminhar para o alto da montanha. E a liturgia que a igreja nos propõe nessa segunda-feira, do tempo da Páscoa, está em João capítulo 6, versículos de 22 a 29. Abra o coração, acolha essa palavra, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso, Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E, reparando a multidão, que nem Jesus e nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. O Filho do Homem vos dará, pois nela Deus imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, neste evangelho de hoje é a continuação do evangelho de sábado. Jesus caminha sobre as águas, junto com seus discípulos, chega a Cafarnaum, mas antes da tempestade em alto mar, antes de Jesus caminhar sobre as águas, antes deles irem para Cafarnaum, Jesus havia multiplicado os pães. Havia se reunido diante de Jesus uma multidão. Jesus então toma 5 pães e 2 peixes e promove um grande milagre. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão de tal forma, de tal sorte, que sobram 12 cestos de pães cheios. Um grande milagre. E o povo, amanhecendo o dia, percebeu que só existia uma barca. Aquela barca não estava mais ali. Jesus e os seus discípulos não estavam mais ali. Eles sabiam que Jesus havia se mudado para Cafarnaum, que ele morava em Cafarnaum junto de Simão Pedro. Então eles logo deduzem: ele deve estar em Cafarnaum. Chegam então outras barcas ao local. Eles entram nestas barcas e transpõem o lago de Tiberíades até Cafarnaum. E de fato lá estava Jesus em Cafarnaum. Eles não sabiam que Jesus havia chegado milagrosamente em Cafarnaum caminhando sobre as águas. Mas eles encontraram Jesus em Cafarnaum. E lá eles buscam a presença de Jesus, mas Jesus os repreende. Engraçado porque, em vez de Jesus os acolher, o próprio Jesus que mais à frente vai dizer aqui nesse mesmo evangelho de João: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus diz: vinde a mim. Por que então, quando esse povo vai a ele, busca a ele, ele os repreende? O próprio Jesus explica o motivo da reprimenda. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículo 26. Em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes fartos. Eles buscavam em Jesus as coisas materiais. Eles trabalhavam, lutavam, sofriam para conquistar o pão de cada dia.
Eles perceberam que, seguindo Jesus, de repente eles poderiam ter pão sem precisar trabalhar. Eles perceberam que, seguindo Jesus, eles poderiam ter uma vida confortável. Eles poderiam ter uma vida de felicidade. Mas não a felicidade eterna, mas a felicidade deste mundo. Aqueles homens buscavam a pessoa certa, buscavam a Jesus. Eles faziam o certo, buscavam a Jesus. Eles buscavam Jesus pelo motivo. Por qual motivo? Porque buscavam a felicidade, porque Jesus é a felicidade. É certo, é verdade. Eles buscavam a pessoa certa, eles buscavam a pessoa pelo motivo certo, porque Jesus é a felicidade, mas eles erravam o alvo. Porque eles buscavam Jesus para serem felizes nesta terra. Jesus não quer nos dar somente a felicidade nessa terra. Jesus quer nos dar a felicidade no alto da montanha. Mesmo que para sermos felizes no alto da montanha, sejamos infelizes nessa terra. Isso é um escândalo, não é? Mas olha a vida dos apóstolos. Olha a vida de São Paulo, flagelado, perseguido, preso, açoitado com varas, expulso de cidades, apedrejado. A vida de São Paulo não foi nada fácil. E ele terminou a vida sendo decapitado, martirizado. Olha a vida de São Pedro, uma vida de privação depois da sua conversão em Pentecostes. A conversão definitiva de São Pedro se deu em Atos 2, versículo 1, em Pentecostes, quando veio o Espírito Santo sobre ele, como línguas de fogo. Ele se levantou e pregou uma multidão, converteu 3.000 homens. E olha como foi a vida de São Pedro a partir daí: sofrimento, perseguições, tribulações, prisões. O próprio Atos, os primeiros capítulos de Atos, que a gente chama de Atos de São Pedro, o livro dos Atos dos Apóstolos divide em duas partes, né? Os Atos de São Pedro e os Atos de São Paulo. A primeira parte do Atos, que a gente chama de Atos de São Pedro, portanto, é só sofrimento, é só perseguição. Pedro é flagelado, Pedro é preso por várias vezes. Por que Jesus permite, então, que os seus melhores amigos passem por tantos sofrimentos nesta terra, em vista da felicidade eterna? É sim, Jesus quer que a gente seja feliz. Jesus gostaria que fôssemos felizes nesta terra. Só não somos felizes nessa terra por conta do pecado. Por conta do nosso próprio pecado ou por conta do pecado de outras pessoas, como é o caso de São Pedro e de São Paulo, que acabei de exemplificar. Mas só não somos felizes nessa terra por conta do pecado. Então, se o pecado nos impede de ser felizes aqui nessa terra, por algumas circunstâncias, que sejamos felizes na vida eterna. E esta é a proposta desse evangelho de hoje. Jesus nos chama a buscar não o pão que passa, mas o pão que dura para sempre. É claro que de maneira imediata Jesus está falando do tão sublime sacramento do altar, que logo na frente Jesus vai dizer em João 6,48, eu sou o pão da vida. Jesus estava dizendo que aquele pão que ele multiplicou para aqueles homens no deserto era apenas um sinal do pão da vida que ele haveria de nos dar, que é o tão sublime sacramento, o pão vivo descido do céu, o sacramento do altar, a Eucaristia. Mas a Eucaristia também, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, também está na igreja para um único objetivo: nos levar para o céu. Foi por isso que Jesus permaneceu na Eucaristia, para nos levar no céu, para o céu. Você pode ir ao sacrário pedir que Jesus te dê a graça de ganhar loteria. Você pode ir ao sacrário pedir a graça de ter uma casa nova, um carro novo. Você pode pedir qualquer coisa. Talvez Jesus até mesmo te dê. Se essa casa nova vai te conduzir para o céu, se esse carro novo vai te conduzir para o céu, se ganhar na loteria vai te conduzir para o céu. Mas o objetivo de Jesus estar na Eucaristia é que você vá para o céu e que você seja feliz, sim, mas feliz para sempre, numa felicidade eterna. Jesus quer te dar a felicidade que não passa, a felicidade eterna, e é por isso que Ele quer que você trabalhe. Jesus diz para aqueles homens: trabalhai não pelo pão que passa, mas pelo pão que dura eternamente. Jesus quer te dar a felicidade que não passa, que não acaba. Por isso, trabalhe pela felicidade eterna, pela felicidade que dura para sempre. Trabalhe para você ganhar o céu. Trabalhe para que um dia você viva com Jesus no alto da montanha. Querido, tudo passa, tudo passa. A saúde do corpo passa, o dinheiro passa, a casa passa, as honras deste mundo passam, tudo passa. Onde estão aqueles grandes reis, como Salomão, aqueles grandes imperadores como Augusto César,
como Alexandre o Grande. Onde eles estão? São cadáveres. Seus corpos se decompuseram e as suas almas, só Deus sabe onde estão. Que a misericórdia de Deus os tenha recebido na sua glória, mas eu não sei. Não sei se eles estão na glória. O que adiantou a todo o poder de César Augusto, imperador romano, ou Júlio César, imperador romano? O que adiantou todo o seu poder se agora ele está no inferno? O que adiantou toda a glória de Alexandre o Grande, conquistador do mundo, se agora ele foi para o inferno? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Então, meu irmão, trabalhe para a vida eterna. Trabalhe, lute para ser feliz, mas eternamente. E quais são as ferramentas que nós temos para trabalhar, para sermos felizes eternamente? O campo a ser trabalhado são os mandamentos. Imagine você, um agricultor, precisa trabalhar o campo. O campo a ser trabalhado são os mandamentos da lei de Deus. A vivência dos mandamentos da lei de Deus é o campo em que precisamos trabalhar. E as ferramentas é a oração e o jejum. A oração do texto, oração pessoal, leitura da Sagrada Escritura, frequência sacramental, confissão, comunhão, participação na Santa Missa, ouvir pregações, estudar, ler, meditar as coisas do santo, a vida dos santos, as leituras sagradas, os escritos dos santos, de forma especial Santa Fonte Ligório, que eu gosto tanto, a vida de oração. E a outra ferramenta, a penitência, o jejum, a mortificação. Com essas duas ferramentas, com a penitência e com a oração, você vai cultivar essa terra, de forma que essa terra, que é os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, que eu vou deixar escrito ao lado aqui, ó, os 10 mandamentos da lei de Deus e depois os 5 mandamentos da igreja. Assim, cultivando essa terra, que são os mandamentos, com essas ferramentas, que é a oração e a penitência, assim, você vai receber os frutos. Você vai colher os frutos. E os frutos é a vida eterna. E é uma felicidade que não passa, mas que dura para sempre. Com Jesus, no alto da montanha. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.